O Senhor Jesus, ele disse que nós deveríamos nos converter e nos tornarmos igual a uma criança. Existe uma história que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, de um garoto, um rapazinho, que estava com a mãe dele indo numa igreja evangélica. E, chegando lá, ele, do lado sentado da mãe, ele abriu a Bíblia e encontrou no livro de Eclesiastes aquela passagem que diz assim: lança o teu pão nas águas e após alguns dias o acharás. Aí quando aquele menino leu aquela passagem, aquilo lá chamou a atenção. Quando terminou o culto, ele chegou em casa e, sem a mãe saber, ele pegou um pão que a mãe havia preparado. Ela havia feito 3 pães. Ele pegou um pão, colocou num cesto e foi num rio que passava perto de casa. E colocou aquele pão no cesto e deixou o rio levar aquele cesto com o pão. Porque ele imaginava o seguinte, que depois de alguns dias ele ia encontrar o pão novamente, só que o pão estaria maior. Essa era a fé dele. Bem, o que aconteceu? Aquele cesto foi descendo o rio abaixo e após muitos quilômetros havia um homem, um oficial do exército americano, que estava com fome, desfalecendo, porque ele estava trabalhando naquele local e havia andado muito longe e agora não tinha como voltar sem forças, sem alimento. E aquele oficial do exército americano, na angústia dele, ele clamou a Deus, pediu para que Deus o ajudasse. E quando ele estava sentado na beira do rio, cheio de fome, ele viu de longe um cesto chegando. E ele, com uma vara, ele conseguiu pegar aquele cesto. E para a surpresa dele, dentro daquele cesto, havia um pão. Ele comeu aquele pão e, com a força daquele pão, ele conseguiu então chegar de volta na casa dele. Passado mais ou menos uns 20 anos, aquele menino que havia lançado o pão naquele rio já havia crescido. Agora ele já era um homem, ele já era um adulto. E ele havia emigrado para um certo lugar. E como ele havia se perdido, ele estava procurando o lugar e havia se perdido numa floresta, ele estava desesperado, com fome, sem saber o que fazer. Então o que ele fez? Ele orou a Deus, que Deus o ajudasse, que Deus o salvasse daquela situação, que ele encontrasse alguma coisa para comer. E quando ele estava sentado, apareceu um senhor, já meio de idade, e falou: você está perdido? Aí ele falou: estou perdido e graças a Deus que o senhor apareceu. Vem comigo, eu moro aqui perto. E eles foram, andaram alguns quilômetros e chegaram até a casa do homem. Chegando lá dentro da casa, aquele homem então deu pão para ele comer, deu chá, comeu isso, comeu aquilo e ele se fortaleceu. E depois aquele homem se prontificou a levar aquele rapaz para o lugar que ele desejava. E aquele homem que ajudou o outro, ele falou assim: olha, vendo o seu desespero que você estava agora uns instantes atrás, sabe que isso me lembra? Vou te contar uma história. Olha o que Deus faz. Certa vez, eu estava também desesperado. Eu estava morrendo de fome. E eu então clamei a Deus. E não é que Deus enviou um pão pela água? Eu recebi o pão, peguei um cesto, tinha um pão, e com aquele pão eu comi e consegui chegar na minha casa. Aí quando aquele rapaz ouviu ele falar isso, o rapaz falou: mas isso aconteceu aonde? Aconteceu em tal lugar. Aí o rapaz também contou a história dele. E o rapaz falou: sabe, aquele pão que o senhor recebeu, eu quando era criança, eu tinha enviado aquele pão na água, na esperança de um dia receber ele muito maior.
E veja só como Deus é bom. Sem querer, eu ajudei o Senhor. E o Senhor depois me ajudou. Como Deus é bom. Deus, Ele nunca falha. Minha amiga e meu amigo, e essa é a verdade. Deus, Ele nunca falha. No livro de Salmos, o Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.